E lá vamos nós, está começando mais uma edição do Peladeiros, 6h01 nessa quarta-feira, véspera de feriado, quarta-feira, dia 20 de abril de 2022, o Peladeiros está no ar em 104,9, radiopopfm.com.br, pela Conexão Web Rádio, pela Mac Plus Web TV, pelos nossos canais aí no Facebook, né? O Facebook da Pop FM Mendes RJ, lá no Facebook do César Mackenzie também. Estamos ao vivo para você ouvir, para você assistir o Peladeiros, que vai trazer notícias do seu time a partir de agora até às 7 da noite. Hoje o time está completinho, todos os titulares em campo e desse jeito até às 7 da noite estaremos juntos aqui, beleza? Aumenta o som, Peladeiros está começando! Futebol! Hoje é sexta-feira, volta pra torar! Tudo misturado! Peladeiros! Sexta-feira não, mas é uma quarta com cara de sexta. Meu amigo Getúlio Oliveira, uma ótima noite para você. Traz aí os destaques do fogão. Boa noite, meu amigo Rudi Oliveira, boa noite, César Mackenzie, boa noite, Sérgio Zubelli, todos que estão ligados e conectados na rede Peladeiros de Futebol. Botafogo monta estratégia para a segunda janela com 3 alvos por posição. Vitinho do Flamengo está entre essas opções. Botafogo estreia na Copa do Brasil diante do Ceilândia no Mané Garrincha. E mais a última é o seguinte, hein? Amuleto do Botafogo. Renata Silveira fará a narração histórica na Globo. Que todo esse astral e energia positiva me acompanhe. Essas são as notícias do meu fogão malvadão. Ô, GG, se levar o Vitinho, eu dou de presente um lacinho vermelho. Não, Rodilindo não. Mas se o Botafogo levar o Vitinho, eu dou de presente o lacinho vermelho. Você sabe como é que... Entrego na porta. Vocês que fazem a história aí, como é que foi a história do Vitinho? Ele começou onde? O historiador é o César, mas daqui a pouco a gente vai falar disso. Bom, tá bom então. No Fluminense, rapaz, vaias, gritos de olé e alívio. Torcida protesta contra a atuação em vitória sobre o Vila Nova. Fluminense que jogou ontem, a gente comeu mosca na segunda-feira, não fizemos bolão, mas o Fluminense jogou ontem e a torcida... Não tem nenhum tricolor no programa, só porque... Porque não tem tricolor e do Fluminense também não tem importância nenhuma no futebol. Mas assim, o que acontece? Quase que deu ruim, torcedor do Fluminense ontem foi do inferno ao céu rapidamente. E a gente vai contar a história desse jogo. Agora, meu amigo Sérgio Zubelli, que fez a barba hoje. Tá sério, hein? Que sério? Tá sério hoje. Foi só falar que ele tava com cara de velho, passar a crescer em 2000. Fez a barba. Olha lá, meteu um grecinho no cabelo, ficou bonito, a caju. Eu vou falar um negócio sério. Se eu torcer pro Vasco também, eu não estaria rindo nesse programa, mas o Zubelli vai trazer os destaques. Conta aí. Ai, meu Deus. Meu amigo Rudi, Getúlio e César Mackenzie. Eu fiz a barba foi no sábado, cara. Porque a barba já tá branca, nem aparece no vídeo. No frio ela encolhe. Não só a barba. Pois bem, destaque do Vasco. Eu já contei a história lá do curso de sobrevivência no Alasca, né? Então, Vasco, por aí. Pois é. Então, pô, vocês estão me desconcentrando, pô. Até fechar meu microfone. Vamos lá. Técnico Zé Ricardo insiste no time base do campeonato estadual para o terceiro jogo, é o time que vem treinando, mas pode pintar surpresa aí. É isso aí, meu amigo Rudi. Tô gostando do Zé Ricardo, espero que fique durante um bom tempo. Meu amigo César Mackenzie, traz pra gente aí os destaques do Mengão, que joga daqui a pouco, aliás, né? 19h30, né? Meus caros amigos Rudi Oliveira, Getúlio Oliveira e Sérgio Zubelli, 100 777 666 171.
mais de 150 milhões em caixa, receita recorde no balanço do Fla. Time pronto para o jogão dessa noite, que tem ingresso esgotado. Pablo é relacionado e fica à disposição do professor Pardal. Houve um equívoco. Ele deve botar o Pablo no gol. Bom, isso e muito mais para você que está aí ligado com a gente no Peladeiros a partir de agora. Olho no lance, Peladeiros, tá rolando. Pois é, e vamos começar falando do Flusão. Olha, meus amigos, a torcida do Fluminense ontem passou tudo que vocês podem imaginar no Maracanã. Passou raiva? Passou. Decepção também rolou. E no final saíram aliviados, né? Fred vai te pegar. Eu não sairia tanto, não. Enfim, mas esses foram alguns sentimentos que um pouco mais de 9 mil torcedores tricolores experimentaram na vitória de virada 3-2. Você vê, né, cara? Fluminense jogando Copa do Brasil no Maracanã. Pouco mais de 9 mil, não tem nem 10 mil pessoas no Maracanã. Que sufoco, né, rapaz? Nossa eu fico chateado porque eu fico chateado porque eu sei depois quem paga essa conta, entendeu? É o Flamengo. Enfim. Depois de atuações ruins do time contra o Santos, Júnior Barranquilla e Cuiabá, os torcedores que foram ao Maracanã chegaram ao limite da paciência no momento em que o time goiano abriu 2-0. Com a partida ruim da equipe carioca, vaias ao fim do primeiro tempo e gritos Jolé a cada toque do adversário na bola. Essa foi a tônica da torcida. Após o empate com gol de Ganso e Cano, os jogadores do Fluminense ouviram os gritos de time sem vergonha, virarem apoio em busca da virada. Embalados por vamos virar nem ser, o time reagiu e o atacante Fred fez o gol da virada, o primeiro na temporada, e se isolou como o maior artilheiro da Copa do Brasil, ultrapassando Romário. Depois do apito final, a torcida se dividiu entre vaias e apoio. Experiente, o ídolo tricolor foi até a torcida agradecer o carinho e, em retribuição aos tricolores, gritaram o nome do atacante. E a noite no Maracanã terminou em uma nota mais festiva do que se imaginava, né, rapaz? A gente tem a noção de que nossa torcida é exigente e está no direito dela. A torcida do Fluminense é o coração do clube, a gente nunca vai em rota de colisão com eles. Eu, particularmente, já cometi o erro de me desgastar e brigar com o torcedor. Não vale a pena. Se a torcida do Fluminense é o coração do time, sinceramente, está a ponto de infartar, tá? Vila Nova e Fluminense voltam a se enfrentar no dia 11 de maio, 9h30 da noite no Serra Dourada, em Goiânia. A equipe carioca joga por um empate para se classificar para a próxima fase. Antes, o tricolor enfrenta o Internacional, sábado, 7 da noite, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, eu vou falar um negócio para vocês. O Fluminense tomou um vareio de bola no primeiro tempo. Nossa Senhora. Depois conseguiu ajustar as coisas. O torcedor do Fluminense era fora Abel, era fora presidente não sei o que lá das quantas, era time sem vergonha, era isso aqui. Daqui a pouco, era um tal do final do jogo, tal de apaga essa e a Fred vai te pegar, Fred vai não sei... Rapaz, o Fred não tá pegando ninguém, só o torcedor do Fluminense que não viu, a gente tá em abril, final de abril, já entrando em maio, e o artilheiro do Fluminense fez o primeiro gol na temporada. Não me leva a mal, né? O Fred não faz mal pra ninguém, e o Fluminense tá nessa, como eu falei na segunda-feira. Pior coisa que aconteceu ao time do Fluminense, ganhar o estadual. Por quê? Porque é mais cara, muita coisa de errado que tem ali, e o torcedor ficou fazendo festa porque ganhou a final do Flamengo. Diga, Sérgio Zubelli. Fala, professor. Primeira coisa, como você falou, né, o time é tão insignificante que a gente até esqueceu que ele jogava, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que atestar. Segundo, é o Maracanã, né? Esse time, esse clube, né, chamar melhor, fez tanta questão quando, junto com o Flamengo, pegou a administração, de escolher o lado direito da tribuna, que é historicamente do Vasco, porque o Vasco foi o primeiro, mais um primeiro, né?
primeiro campeão do Maracanã e, por causa disso, conquistou o direito de escolher o lado que a torcida ficaria. Estamos falando aí de mais de 70 anos. Então, primeiro isso. E agora eles estão tentando evitar, de todas as maneiras, que o Vasco entre na administração do Maracanã. O Flamengo, por sinal, está a favor, porque é mais um para dividir o prejuízo, como o Rudi falou. É lógico. Senão só fica tudo por conta do Flamengo, né? Aí não dá. Pelo Flamengo, Exato. o Vasco já estava ali há muito tempo. Exato. Então, e aí, como o Rudi falou, né, lembrando bem, o que aconteceu lá no Itaquerão, né? Quem está pagando a conta até hoje é o povo, né? E a gente sabe o que aconteceu lá, né? Lá na impressora lá. Então, na impressora. No scanner. Então, é isso que eu queria falar. É um time insignificante que não faz mal a ninguém. É o único virgem da América aqui no Rio, não ganhou nunca nada. E fica querendo fazer essas estripulias aí. Ô, gente, vocês viram a cara do Abel no primeiro tempo? Meu Deus. Eu assisti 30 minutos do primeiro tempo. Eu assisti até o primeiro gol, estava 1-0, até o primeiro gol do Goiás. Goiás não, perdão. Vila Nova. Que jogo horrível. É. Meu Deus do céu. Eu não tinha mais nada para fazer, eu vou dormir, vou procurar, vou catar um sono, porque, cara, que coisa horrível. E se o Vila Nova fez 2-0, não segurou o jogo porque não tinha um Fred para poder colocar em campo, ser expulso, arrumar confusão, parar a jogada. Pelo amor de Deus, você faz 2-0. Foi o que eu falei para vocês. César, o Vila Nova conseguiu o resultado é bem simples, porque o juiz deu um pênalti que não existiu. Botou o Fluminense no jogo, o Fluminense estava morto e enterrado. Ah, já teve o pênalti? Então tá explicado. O primeiro pênalti do Fluminense não foi pênalti, foi fora da área. Não vi. Não teve VAR, não? Não tem VAR, não, né? Não tem VAR. É aquele negócio, quando o Vasco empatou com o Vila Nova, eu falei, porque eu assisti o jogo inteiro, eu falei que o Vila Nova é um time chato. É um time chato, mas é um time ruim. É aquele time mas eles ruim, correm muito, né? Ele corre muito, eles correm muito. Chato, né? Então não é fácil ganhar do Vila Nova. Não é fácil. Pô, o Ralf estava jogando, não é isso? O Ralf no Vila Nova? Eu não sei. Quem fez o segundo gol do Vila Nova foi o Pablo Diego, que foi revelado pelo Fluminense. Não sei se vocês lembram dele. Ele fez o segundo gol. E o Fluminense estava morto com farofa. Entendeu? Até assim, o foi lá e armou a jogada melhor do que o Ganso. O juiz armou a jogada melhor que o Ganso. Gol do Fluminense. E outra coisa, né, cara? Mostra também que a Série A e a Série B, tirando alguns times, né, que são de ponta, são nível muito nivelado, né? Os times são muito nivelados. Exatamente. Tirando aí os times, né, o recorde do superávit com 5 vices, esse negócio aí. Tirando esse time aí, o Palmeiras, Atlético Mineiro, o resto é tudo nivelado, cara. Tudo é nivelado. Concordo. Enfim, e aí nessa situação, para o torcedor do Fluminense que saiu aliviado, achando que rola algum ali, tem o jogo de volta ainda. Lembrar que o Vila Nova fez 2 gols no Maracanã, né? O Fluminense joga por um empate agora. 1-0 lá da Vila Nova. Sim. Eu acho que não tem mais isso não, Rudi. Não sei. Não tem mais o gol qualificado? Eu acho que acabaram com isso. Eu acho que não tem mais, não. Mas vamos ser sinceros aqui. Se o Vila Nova deu calor no Fluminense dentro do Maracanã, você imagina lá, hein? Os caras não vão vender barato. De novo, eles estão jogando no estádio próprio deles. Não. O Serra Dourado acho que não está funcionando. O Abel vai colocar 500 na zaga, vai botar também a parede, vai murar, vai concretar. E o Fred só vai entrar no final do jogo para dar aquela... Aí ele expulsa alguém. Que final de carreira deprimente. Melancólico, né? Cara. Melancólico. Batendo recordezinho aí de artilharia de Copa do Brasil, com 1 gol a mais. Cara, qualquer centroavante, qualquer jogador jovem. Eu ainda não vi esses números, eu tô querendo dar uma olhada aqui, ver se eu acho esses números, né? O Rudi, só lembrando. O Gabigol passa isso aí em 2 tempos, cara. O Rudi, só lembrando, isso não significa, assim, hoje em dia, você vê, o Romário em 2005, se não me engano, o Romário tinha 39 anos.
no Campeonato Brasileiro. Ele só jogava no Rio pelo Vasco. Ele só jogava no Rio, ele não viajava, ele não saía do Rio. Ele foi artilheiro do campeonato, tem 39 anos jogando metade do campeonato. Entendeu? É isso. É verdade. Pois é. Não tem mais o nível de antigamente, não, cara. Não tem mais o nível. O Fred fez 37 gols na Copa do Brasil e o Romário tem 36, né? O Viola tem 29, Oséias e Paulo Nunes 28, Dodô 26, mas o Fred seria aí, hoje, né, é o maior artilheiro da Copa do Brasil. Enfim, daqui a pouco alguém também passa esse recorde do Fred. Eu só acho que, como eu já venho falando há algum tempo, é um ex-jogador em atividade que insiste, está insistindo muito e está no final de carreira tomando umas atitudes aí melancólicas pro Fred. O que ele fez na final do estadual, nos 2 jogos, foi ridículo. Contra o Botafogo, então, foi ridículo o que o Fred fez no segundo jogo contra o Botafogo. Enfim. E o Fluminense, que se cuide. Segundo o Thiago Neves, numa entrevista, o Fred é o famoso manja. Não sei o que quer dizer isso. Tá no time certo. Ai. Time certo, então. Houve um equívoco. Muito bem, são notícias do Flusão. Tudo sobre o seu time, ou quase tudo, é aqui no Peladeiros. Muito bem, meus amigos. Antes da gente ir pro intervalo, 6h18, César Mackenzie vai dar aquela dica pra gente. Porque hoje tem jogão de bola, né? Então você pode acompanhar degustando o delicioso chopp artesanal da cervejaria Vila Alemã, que tem um chopp com tradição alemã. O escritório de distribuição no Sul Fluminense, na Avenida 210, Vila Muri, Volta Redonda. O Telezap, anota aí, 99295-6565. 99295-6565. Barris de 30 e 50 litros. Cervejaria Vila Alemã, chopp com tradição alemã. E se beber, Jarro de Oliveira. Muito bem. Ó, antes de ir pro intervalo aqui, tava até dando uma olhada aqui. Né? Já barulho do cara bebendo chopp, depois indo no banheiro também. O Gabigol, o Fred tem o Fred tem 37, que eu falei, né? O Gabigol tem 24. O Gabigol tem 24 gols na Copa do Brasil. Então vai ser rápido. Com 25 anos. Tá? Em atividade, além do Fred, o Gabigol é o mais próximo aí nessa artilharia. O Flamengo, desde 2019, ele não foi à frente até o final da Copa. Ele saiu nas edições. Então, isso também atrapalhou o Gabigol estar um pouquinho mais à frente. Bom, tem que ver também que a Copa do Brasil às vezes pega umas tetas e mete 8. Aí no Fluminense vai lá com o time completo. O Flamengo bota o time reserva. Aí é complicado. O cara não vai jogar desde a primeira fase da Copa do Brasil, só pega teta, né? É lógico. Enfim. Vamos pro intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho o Vasco é destaque por aqui. Geladeiros. Vamos nessa, né? Convocar nosso amigo Sérgio Zubelli pra gente falar do Vascão da Gama. Vamos nessa! Sérgio Zubelli, é com você. Meu amigo Rudi Oliveira, Getúlio Oliveira. Oi, meu amigo. Tudo bem? César Mackenzie. Tudo bem. Pô, esse microfone hoje tá potente, hein? Tô gostando de ver, hein? Tá potência, não tá? Tá com equio. Eu vou tirar um pouco. Pronto. Ele fica fazendo voz, né? Ele aumenta até o final, ainda fala perto do microfone. César Mackenzie, não me incomoda, por favor. Deixa ele falar. Tá certo. Pois bem, meu amigo Rudi, o Vasco continua a preparação para o jogo contra a Chapecoense nessa sexta-feira em Chapecó, às 21h30 aí do Brasil. Leia-se 2h30 da manhã aqui na Noruega. Caramba! E para esse jogo, né, o Vasco, que está com 2 pontos somente, está na 9ª posição na tabela da Série B. A Chapecoense está em terceiro, tem uma vitória e um empate.
A sorte do Vasco é que não tiveram muitos vencedores nessa segunda rodada, então o campeonato continua muito embolado, somente o Bahia venceu as 2 partidas. Então ainda há tempo de não se desgarrar, que foi o grande problema ano passado. Ano passado o Vasco também começou mal a Série B, só conseguiu a vitória na 3ª rodada, por coincidência, mas havia perdido o primeiro jogo e empatado o segundo. Mas o líder do campeonato naquela época já tinha ganho, que era o Náutico, tinha ganho os 3 jogos. Né? Então já tinha uma diferença de 4 pontos em 3 rodadas. Então, hoje, a comissão técnica não quer repetir uma campanha de recuperação, como foi tentado ano passado e não foi conseguido, para conseguir o acesso. E, para isso, o técnico Zé Ricardo está tendo até um privilégio de ter semanas cheias, né? Porque o Vasco não está jogando a Copa do Brasil. Então, quando tem rodada da Copa do Brasil, geralmente, ou da Libertadores, geralmente não tem, da Libertadores não, mas da Copa do Brasil, geralmente não tem rodada da Série B, que é o caso para o Vasco essa semana, né? Foi jogar só no final da semana. Então, o Vasco está se preparando e o técnico Zé Ricardo, pelas informações do treino aberto, né? O treino hoje foi aberto, o técnico Zé Ricardo está repetindo o mesmo time que foi o time base da série do Vasco no Campeonato Estadual, que é o time que está sendo muito contestado pela torcida, pela imprensa, né? Mas segue prestigiado pela direção do Vasco. A direção do Vasco argumenta que o Zé Ricardo recebeu aí 6 contratações, não vou chamar de reforço, 6 contratações desde o estadual, e que essas contratações ainda não, somente 2 estrearam, as outras 4 ainda não. Na verdade, 3 estrearam, as outras 3 ainda não. E com isso, a expectativa da direção é que o time encaixe. Entretanto, como a gente conversou na segunda-feira, o grande problema é que o esquema tático do time não está encaixando como deveria. O time está muito espaçado, o time fica muito atrás, a linha de defesa fica muito baixa. Geralmente você vê, por exemplo, no gol do CRB no sábado, tinha, se não me engano, 6 jogadores do Vasco dentro da grande área. 6. E mesmo assim conseguiram tomar um gol. Então, hoje existe uma grande falha na marcação. A gente tem 2 volantes de origem, mais uma linha de 4, porque os 2 laterais mal sobem, ou seja, o Vasco hoje defende com 6 jogadores e ainda consegue tomar um gol de um time que estava atacando com 3. Né? Ou seja, isso primeiro, ruindade dos jogadores, né? Primeira coisa, tem que se falar. A ruindade. E segundo, eles não treinam. Ou se treinam, treinam errado. Ou se treinam certo, na hora do jogo, executam errado. Qualquer uma dessas opções está gerando esse grande problema para o Vasco. Então, a solução que eu vejo hoje para o Vasco é realmente ter 2 alternativas. Colocar um lateral que realmente consiga apoiar o ataque, no caso o Riquelme, né? Porque os 3 laterais que o Vasco tem pela direita, juntar os 3, misturar, não dá um Rodinei. E na lateral esquerda a gente tem o Riquelme, que é um jogador promissor, mas tem 19 anos somente, está sentindo a pressão, mas jogando com 2 cabeças de área e jogando com 3 jogadores que mal sobem, mal passam da linha do meio de campo, tranquilamente se dá para jogar com um lateral que apoie. A gente lembra, na época que o Felipe jogava de lateral esquerdo no Vasco, sem querer comparar, porque não consegue nem chegar perto a comparação, mas o Vasco, o Antônio Lopes, o famoso delegado Antônio Lopes, montou o esquema que ele botou o Nasa, que era um volante de origem,
para jogar junto com o Luizinho, né, o Luizinho Quintanilha, a função do Nasa era cobrir o Felipe. Nasa, sua função no jogo é cobrir o Felipe. Mais nada, não precisava fazer mais nada. E ele fazia. E o Felipe jogava solto. Então, se a gente tem 2 cabeças de áreas de origem protegendo a zaga, a gente tem que fazer uma escolha. Ou tira um cabeça de área, um volante, né, que chama hoje, e coloca um meia de origem para jogar junto com o Nenê, ou você elimina mantém os 2 cabeças de área e põe um lateral que ataque, né? E aí tem o problema do ataque mesmo, né? Como eu falei também, a bola pouco chega no ataque e as oportunidades que o Raniel tem tido, ele tem marcado. Então, o problema não é também o centroavante. O problema é só as jogadas que chegam para o centroavante concluir, que são pouquíssimas. Ou seja, o time que precisa realmente de vitórias não pode continuar jogando nesse esquema tático. Se o Zé Ricardo repetir esse esquema tático, não tem como continuar. A gente tem que ter um técnico que entenda isso. A gente não pode também questionar muito, porque a gente não está vivendo o dia a dia, a gente não sabe, como eu falei também, se tem jogador machucado, se tem jogador que está fazendo um corpo mole, aquele negócio, a gente não sabe, né? Mas a desculpa dos salários atrasados não existe mais. Os salários estão em dia. Ou seja, ou o Zé Ricardo faz uma mudança para botar o time para jogar para frente, ou vai ficar empatando. Vai ser isso aí, vai empatar, e a gente sabe que se o Vasco empatar 38 rodadas, vai ser rebaixado, né? Porque vai fazer 38 pontos é rebaixado. Então não adianta nada você não perder. Hoje em dia o Zé Ricardo está jogando para não perder. E isso aí é muito sério para o Vasco que quer subir. Preocupado com a cabeça, né? Exato. Porque a cabeça não rolar. Assim, cara. Eu entendo a pressão. Ainda mais agora com a parceira aí que vai assumir o Vasco, com a SAF. Tem aquilo que a gente sempre conversa, né? É outra mentalidade, gente. É uma empresa privada, vai chegar para gerir o futebol. Não performou, vai embora. Não tem essa de proteger. Tem que proteger aqui. Não, isso aqui é ativo do clube. Não, isso vai acabar. Isso vai acabar. Ou seja, se eu fosse jogador do Vasco hoje, mesmo sendo ruim, eu pelo menos ia deixar a minha cabeça cravada no gramado. Porque pelo menos o cara, né, fala, o cara é ruim, mas pelo menos ele tá jogando com vontade. Não, e o salário tá em dia, né? Então, tem jogador que é ruim, tem jogador que é ruim e não tá jogando com vontade. Ou seja, meu amigo Rudy, é uma encruzilhada a qual o técnico Zé Ricardo está e tem que agora trabalhar para sair dela. Viu? Ô Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta. O Cano faz falta ao Vasco da Gama? O Getúlio, eu falei isso na segunda-feira. Se fosse o Cano, se fosse o Lukaku, se fosse o Benzema, põe aí um centroavante aí que você queira. Não ia fazer gol no time do Vasco. Não está chegando, né? Não está chegando. Não tem a transição. Não tem a transição, tá certo. Então não adianta. Não adianta nada. Você pode ter o melhor centroavante que não vai adiantar. Não vai. O problema é na armação da jogada. É isso aí, meu amigo Rudy. O problema é que essa SAF nunca chega, né? Ô, César. Falando só para terminar, falando sobre a SAF, o Vasco recebeu a minuta, né? Que tem 7 itens a serem discutidos para efetivação da SAF, né? Para se tornar depois essa minuta uma proposta vinculante, aí uma proposta realmente de compra oficial. E nesses 7 itens, os principais, infraestrutura, o que vai se fazer com o São Januário, como vai se fazer a transição dos jogadores, e tem um monte de... Não, Guanabara não vai. Agora mais do que nunca, não vai ser mais Guanabara. Meus amigos, agora mais do que nunca. Que peninha, hein? Poxa, aquela fila enorme para os mercados Guanabara. Eu vou falar um negócio para você. Você lembrou aí, você falou no meio aí da matéria do NASA. NASA, que, diga-se de passagem, fez o gol do título do Real Madrid.
no Mundial de 97 ou 98? 98. Fez gol do título, NASA. Você lembra disso, César? Não, quem fez o gol do título foi o Raul, né? O primeiro gol foi do NASA. Foi gol. Não, eu acho, pra mim, o NASA fez o gol do título. Abriu pra cá, arruma uma coisa. E o César, você viu, o GG ele só faz pergunta pro Zubelli, né? Só pra ele. Graças a Deus. A resenha é forte. Peladeiros. Eu vou fazer a pergunta daqui a pouco para os dois. Aproveite, faça agora então, Getúlio. GG Malvadão! Vamos falar do fogão! Joga hoje, hein? Que faz o Getúlio tá igual aquele da escolinha do professor Raimundo. Você faz a pergunta para ele, agora é você. Ele vai e pergunta outra coisa, aí muda o foco. Porque o negócio é o seguinte. Você disse que... O que é a função do Peladeiros? São ninguém que não entende nada de futebol, não é isso? O senhor mesmo falou isso, César Mackenzie. Entendeu? Falou, então, o senhor, por favor, se contenha. Vamos lá, então, olha. Olha aí, o Botafogo tem uma estratégia definida para a segunda janela de transferência em 2022. Em julho, é claro, né? Segundo o jornal O Globo, a diretoria tem a preocupação de listar ao menos 3 jogadores por posição em determinadas funções que considera muito importante para reforçar. Um dos alvos é justamente Iinho, atacante do Flamengo, cujo contrato acaba no fim do ano e, de acordo com a reportagem, o jogador tem conversas para renovar com o clube rubro-negro. O salário é dito como um empecilho no Botafogo, mas o atacante é visto como uma oportunidade de mercado. Dependendo do que for apresentado no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no qual o meu fogão já conta com 12 contratações, John Textor pode direcionar seus investimentos para outras áreas. Por enquanto, 2 contratações são ditas como certas para julho, como o Marçal, né, o lateral esquerdo, e também o atacante do PSV, né? Aqui, ó, seguinte, Botafogo estreia hoje, né? Estreia hoje e quem vai... É a Globo, não é isso que vai transmitir? A Globo Lixo, sei lá como é que eles falam aí, né? Botafogo entra na Copa... O Botafogo entra na Copa do Brasil apenas na 3ª fase por ter conquistado a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. A estreia será nesta quarta-feira, portanto, hoje, quando o time visita o Ceilândia a partir das 21h30 em Brasília. Tô embalado. No estádio Mané Garrincha, em Brasília, Distrito Federal, pela rodada de ida. O Glorioso ganhou um grande ânimo com um triunfo de 3-1 sobre o Ceará, no domingo no Nordeste, pelo Brasileirão. O jogo marcou a estreia do técnico Luiz Castro e mostrou um time bem eficiente. O português, entretanto, pede calma sobre este novo time que ele pretende montar no Botafogo. A chegada de muitos reforços acaba, de certa maneira, atrapalhando o entrosamento, mas ele espera uma evolução contra o Ceilândia. Nós sabemos que as coisas no futebol levam tempo e evolução é um jogo para o outro. O resultado é importante para nos dar tranquilidade neste momento, mas estamos sempre pensando no crescimento e todos com muita vontade, disse então o treinador. Só para lembrar que o treinador do Flamengo levou 4 meses, né, para colocar o Flamengo mais ou menos na rota, na direção certa. 4 meses. Não. Bom, segundo a Globo falou foi 4, então foi 3. Esqueceram de contar que o Flamengo voltou no final de janeiro. Teve mês Sim. de janeiro de férias. Então, quanto tempo ele ficou? Fevereiro, março, abril, 3 meses. 3 meses, então. Quanto tempo tem o Luiz Castro no Botafogo? Cara, ele tem 500 anos, só chegou depois. Não. O Luiz Castro saiu da Nau do Pedro Alves Cabral, lá de Portugal, e chegou aqui. Já voltou, já direcionou outra coisa. O que eu quero dizer é que vai levar tempo para que ele possa colocar o Botafogo nos trilhos, né? Não é de uma hora para outra que o Botafogo. Vamos lá, então. O senhor vai deixar eu falar, senhor César Mackenzie?
À vontade, meu jovem. Ah, então tá bom, só aguarda um minutinho. Vamos então à ficha técnica. O local é no estádio Mané Garrincha, em Brasília, dia 20 de abril de 2022, horário às 21h30. O árbitro é Braulio da Silva Machado, assistente Alex dos Santos e Johnny Barros de Oliveira. O Botafogo joga com Diego Loureiro, Saravia, Felipe Sampaio, Canu, Daniel Borges, Romildo, Patrick de Paula e Chay, Diego Gonçalves, Erickson, o Grande Touro e Victor Sá. Técnico é Luiz Castro. E para finalizar, mesmo ele falando que o Botafogo está embalado, é o seguinte, dita como uma espécie de amuleto para a torcida do Botafogo, Renata Silveira vai narrar o jogo contra o Ceilândia na TV Globo nesta quarta-feira, às 21h30. Por coincidência, a estreia de Renata Silveira no Sport TV foi em 2021, em um jogo do Botafogo, goleada por 5-0 sobre o Motoclube, também pela Copa do Brasil. Na ocasião, o Clube Alvinegro apresentou com uma camisa, né? Apresentou ela com a camisa. Aquele dia, 10 de março, foi inesquecível. Deu tudo certo, goleada, estreia, festa. Viria amuleto da torcida e é só motivos para comemorar. Realmente comecei com o pé direito e espero todo esse astral e energia positiva me acompanhe também nesta quarta-feira, disse Renata Silveira ao UOL. A narradora celebrou a oportunidade de trabalhar com Ceilândia e Botafogo. Essas são as notícias do meu fogão malvadão. Volta a bola para você, Rude Oliveira. Botafogo tá embalado. Exato. Eu vou falar para você, o Botafogo tá embaladão e faço votos de que esse negócio com o Vitinho se concretize o mais rápido possível. Você não quer o Vitinho, hoje, não? eu já liguei. Se quiser, hoje eu já mando um DM aqui no Instagram dele, já peço ele para ir lá no Botafogo. Vocês acham que o Vitinho não vale mais nada? Como é que foi a história do Vitinho no Flamengo? Não vale mais nada, não. O Botafogo vai pagar milhões pelo Vitinho. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acreditar jogar dinheiro fora em Vitinho. Vitinho vai sair do... compra, hein? Vitinho vai sair do Botafogo do Flamengo, se o superávit foi 150, vai virar 250 no que vem. Ô tio, viu? Fala sério. Fala sério. É cada isso uma. Quantas, César Mackenzie, quantas peças saíram do Flamengo quando entrou o Paulo Souza? Você lembra quantas foram? Quantas peças? Peça de automóvel? Jogadores. Quantos jogadores deixaram? Ontem eu comprei uma peça pro meu carro, 2 discos de freio. Só saiu ruim até agora, só coisa ruim. Tá bom. Só coisa ruim, né? Coisa tá ruim. certo. Só bicho ruim. O goleiro continua. O Andrés agora. O Andrés, coitado, anda numa fase bem ruim. Bola. Ele deu azar, mas joga direitinho. Vai acabar no Botafogo também. Não quer não. Não querer dar prayers, não querer. Não. Pois é. São as notícias do fogão aqui no nosso Peladeiros. Pois é. Vou pro intervalo aqui, vocês sabem que é rápido, né? Isso aí não vou comentar que todo mundo sabe. Na volta eu quero ver o Flamengo. Nossa, já. Eu quero ver já volta. Estamos de volta aqui na programação. Já vou convocar César Mackenzie pra gente falar do Mengão. Vamos lá, César Mackenzie. Muito bem, meus amigos. Vamos falar do Flamengo agora, né? O Flamengo que apresentou o balanço de 2021 com 152 milhões de reais em caixa e a meta é manter a receita acima de 1 bilhão em 2022. Para vocês terem uma ideia, em 2013, no início da gestão Bandeira de Melo, o Flamengo tinha uma receita de 273 milhões. E ano passado, a receita chegou a 992 milhões de reais. Tá? O dinheiro que está em caixa, a metade é dinheiro estrangeiro, moeda estrangeira, ou seja, euro e dólar. E a maior
E a receita, como a maior receita do Flamengo, e o Sérgio pode até falar depois mais sobre isso, que é de broadcast, né? E aí tem uma série de interpretações. A receita com venda de jogadores, que era nula em 2013, hoje só perde para a de broadcast, né? Então, para vocês terem a ideia também, em 2021 a redução de débitos, né, que o Flamengo deve, caiu de 380 para 263 milhões. Em 2017, essa queda, né, de endividamento operacional foi até menor, foi de 260 milhões. Em 2020, deu um upgradezinho aí, pode ser por causa da pandemia, mas hoje a redução da dívida do Flamengo, que já foi de quase 600 milhões de reais, né? Quem se lembra, hoje é de 263 milhões. Ou seja, o Flamengo deve, mas com certeza, está pagando, está dividindo em suaves prestações, sem deixar em falta, pagando tudo direitinho. Então, tá aí. Foi o balanço do caixa de 2021 do Flamengo. Falando sobre o jogo, o Pablo está sendo relacionado pela primeira vez. Já saiu a escalação do Mengão. A escalação continua Hugo no gol, praticamente a mesma escalação do jogo passado, apenas com o Isla no lugar do Rodilindo. Então Hugo no gol, os três zagueiros, o Arão, o nosso Davi Luiz e o Felipe Luiz. A linha de 5, ou melhor, vamos começar, a linha de 4, né? Que é o Isla, João Gomes, Thiago Maia e Lázaro. E aí os 4 da frente, que é a De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e... Não, são os 3, né? Não, são os 3, é isso aí. São os 3 que faltavam. A De Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Então essa é a escalação do Flamengo para o jogo daqui a pouquinho. E quem também está escalado, ou melhor, não que está escalado, está relacionado à disposição, foi o jovem Daniel Cabral, de 19 anos, meio-campista. Ele que está no Flamengo desde 2009. Ele foi campeão sub-17, campeão mundial pela seleção brasileira do sub-17 em 2019. Ele começou aí, nasceu em Mesquita, começou como futsal no Mesquita, depois jogou futsal, se eu não me engano, teve um outro clube que ele jogou que eu não tenho de cabeça, e depois, em 2009, foi para o Flamengo. E está aí, é outro relacionado, completa 20 anos em 2022, relacionado no banco. O Flamengo, o jogo começa às 19h30, portanto, daqui a pouquinho. Flamengo e Palmeiras voltam a se enfrentar depois do fatídico 27 de novembro, quando perdeu a Libertadores com aquele erro do nosso Andreas Pereira. 61.154 ingressos já foram vendidos e o árbitro é o senhor Wilton Pereira Sampaio, da FIFA, de Goiás. Olá, gosta de aparecer. E o VAR é de Santa Catarina, Rafael Trace. Tudo pronto, então, para o jogão daqui a pouquinho entre Flamengo e Palmeiras, o jogo antecipado da 4ª rodada. Não sei por que fizeram isso, anteciparam o jogo da 4ª rodada, porque a 3ª rodada é Flamengo e Atlético Paranaense lá, então o jogo da 4ª rodada contra o Palmeiras foi antecipado para a data de hoje. Tá certo, então, meus amigos, Rudy Oliveira, Getúlio Oliveira e Sérgio Zubelli. O Wilton Pereira Sampaio é aquele árbitro que no primeiro tempo ele não dá falta em ninguém, né? Aí ele irrita os jogadores dos dois times e no segundo tempo ele está expulsando. Esse cara foi o juiz daquele jogo que o Vasco perdeu para o Bahia, quando o Vasco ainda estava disputando para não cair, que o cara ele expulsou acertadamente o Castan, né, numa jogada que até foi gol e foi anulado pelo VAR, mas ele deixou de expulsar um cabeça de área do Bahia que praticamente aleijou, no bom sentido,
o jogador do Vasco dando uma sola nos Países Baixos, né? Quase que aleijou o rapaz e não ganhou nem amarelo. E o VAR nem chamou. Esse é o juiz que vai apitar hoje. Agora, Sérgio, o que seria esse faturamento do Flamengo em broadcast? Porque está dividido em broadcast, em jogadores, comercial, em match day. Match day deve ser aqueles jogos, né? O LOL, como é que se chama? Eu não sei. Então, o broadcast, geralmente, são as receitas de televisão, né? Que estão aí. E também a Flá TV, todos esses jogos aí que são vendidos aí. O Maracanã, vende caneca, vende copo. Tudo isso, essa parte de como é que chama? Comissionamento. Essa broadcast é a maior receita do Flamengo. Licenciamento. Licenciamento, isso. Licenciamento de produtos, esse negócio todo. Na frente, inclusive, da venda de jogadores, que foi muito alta, né, nesse último ano. O Flamengo, desde uns 4, 5 anos atrás, tem vendido muito bem os jogadores. Então, isso gera receita e consegue, além de tudo, né, esse gatilho aí de clube formador, né? Que o Vasco, toda vez que o Coutinho é vendido, o Vasco ganha uma grana lá. Entendeu? Então, isso também conta bastante, né? Nessas transações aí, aqui na Europa, né? Que você tem jogadores com valores bem mais altos, né? O clube formador sempre ganha um pichulé aí. Ganha um pichulé nesse negócio aí. Mas broadcast seria isso, a parte mais, vamos chamar assim, digital, né? A parte digital toda de entendi. Tem receita das TVs, é isso mesmo. Estava esquecendo desse detalhe. Pois é. Obrigado. Muito bem. Notícias daí. Hoje quem fez a pergunta para o Zubelli foi o César Mackenzie. Tudo sobre futebol. Tudo sobre o seu time. Mas dentro do métier, dentro do que eu estava falando. Lógico. Como é que tá o clima aí? Tá nevando aí na Noruega. Hoje foi o dia mais quente do ano. Hoje fez 15 graus hoje. Getúlio falando de microfone fechado. 15 graus. Hoje tá fresquinho. Ô, César, vamos pro bolão, então. Vamos lá. Jogos hoje são 2, né? Flamengo e Palmeiras, Ceilândia e Botafogo. Quem vai ser enforcado? Flamengo e Palmeiras, Getúlio Oliveira. Flamengo e Palmeiras, o jogo vai ser onde? Eu não acompanho o Flamengo. Se eu falei Flamengo e Palmeiras... Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Palmeiras. Inferno. Mas Flamengo e Palmeiras. 3-1 para o Palmeiras. 1-3. 3-1 para o Palmeiras, eu não tenho dúvida. Rude Oliveira. Olha, eu vou apostar hoje. Hoje, os dois times animadíssimos, né? Hoje vai dar um empate. 2-2. 2-2. O Maracanã deve estar liso hoje, né? Tapete. Rapaz, o Rude Oliveira roubou meu palpite. Eu acho que vai ser 2-2 também. O meu também. Que isso, vocês estão todos... Aproveita então, Zubelli. Vai a forra, Botafogo, Ceilândia e Botafogo. Rapaz, eu vou ser tímido, porque o Botafogo ainda está em formação, mas acho que vai ser uns 3-0 o Botafogo hoje. Obrigado, viu? Muito obrigado, Sérgio Belli. Obrigado pela força. Eu nem sabia que esse time ainda existia, Ceilândia. Também não. Nem sabia. Rude eu acho que vai ser... Obrigado pelo lindo. Eu acho que vai ser 4-0 Botafogo. Nossa Senhora. Ó, eu vou mais moderado um pouquinho, vou botar Botafogo 2-0. Getúlio Oliveira. Olha, pela primeira vez eu vou colaborar, eu vou corroborar com o César Mackenzie. 2-0 Botafogo. Quando todo mundo coloca o Botafogo vencendo, o Botafogo perde. Isso aí, ó. São coisas que acontecem ao Botafogo, né? Mas vamos ver. Nós já começamos a estar em outro patamar, né, César? Nós estamos embalados. Muito bem.
vamos encerrar aqui o nosso Peladeiros. Na sexta-feira, a gente está de volta. Clima de meio de feriado, entre um feriado e outro. Não sei como é que chama. César Mackenzie só volta a trabalhar segunda-feira, meu filho. Só segunda-feira. Você também, né, gente? Eu não. Deixa eu só lembrar que é o seguinte, né? Que a conexão está mudando de site. Você já ouve a programação da conexão em conexão.agoranoar.com.br. Conexão, sem ser cedilha e sem o tio, agoranoar.com.br. E a programação nova vai ter show da manhã de segunda a sexta com o Rudy Oliveira. Com quem? Do Getúlio Oliveira. Roubei o programa do Getúlio durante a semana. Não é isso não, são os Oliveiras fazendo o show da manhã, bem. Os Oliveiras vão dominar o mundo. É isso aí. Outra parceria, como terça e quinta não tem Peladeiros, terça e quinta tem Bira DJ com clássicos do funk. O som, força do som com os clássicos do funk. Antes de terminar, eu quero convidar os amigos aí, dia 11 de junho, né, véspera do Dia dos Namorados, nós vamos fazer na Agremiação Esportiva Piranhense a noite do flashback com pop music. Se o Zubélio puder pegar o avião e vir pra cá. Eu quero saber o seguinte, Getúlio. O casamento da Rafaela vai ter ou não vai ter? Não, ela já casou. Ela já casou. Não, ela já casou. Você pegou, César Mackenzie, o convite para o casamento social. Entendeu? Inclusive, tem uma mesa só para você. Red Bull. O casamento era em 2020. Aí passou. Por causa da pandemia, agora casou. E agora a mesa exclusiva para você vai ter Red Bull, vai ter uísque, tudo aquilo que você quer. Casamento para você. Porque você sempre torceu para que a minha filha casasse. Então agora. O Novadão tá embalado. O filho dela vai nascer, vai olhar para o Getúlio e vai falar: Bisa. Ô, Getúlio, obrigado pelo convite. Eu vou estar no Rio, né, nessa data aí. Então, se puder vir, será um prazer. Vem cá, é só mandar o Uber e pagar o hotel que eu tô aí. Você fica na minha casa, rapaz. Você fica na minha casa. Tem Carecas House, Mackenzie's House. Eu só não vou porque eu durmo cedo. Se o evento for de dia, eu tô aí. Senão, eu durmo cedo. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Até sexta-feira. Valeu. Ou quase. É aqui, no Peladeiros. Na sua rádio, porque você é exigente.